Prezados amigos, muito boa tarde a todos. Mais uma vez a nossa bendita reunião, o nosso encontro. Roguemos a espiritualidade amiga, ao alto, as bênçãos superiores, que nos cubra de bênçãos a todos nós que estamos juntos. Bênçãos de muita luz e proteção no lar de cada um, livrando a todos de doenças, de mal-estar, de angústias, de depressão, de quaisquer sintomas de caráter negativo, imperando sobremaneira em todos e junto a todos que estamos juntos, espalhando para quantos outros também possível, as bênçãos de amor e paz, de alegria e contentamento. Em geral, todos nós, todas as pessoas do mundo todo, todas as crenças, como seja, acreditam no mundo invisível. Isso aí é um acontecimento generalizado, porque sempre nos reportamos aquilo que não vemos para proteger a nossa existência. A mãe, quando diz para o filho, vai com Deus, dirija com cuidado, você vai ser protegido, você vai fazer um exame, vai fazer tal coisa, você vai ser amparado. Sempre está confiando, sempre estamos confiando no invisível, né? A pessoa sai dirigindo, por exemplo, é ela que está dirigindo, mas a gente crê e pede que ela seja guiada. Dirigido por mim, guiado por Deus. Não é assim que está escrito às vezes nos carros, nos caminhões? O que significa isso? É a crença que nós temos no mundo invisível, nas forças superiores. E nós acreditamos nos espíritos, nas almas, nas consciências, naqueles que estão no mundo extrafísico, no mundo espiritual, que já foram pessoas como nós e que agora lá estão e que nos auxiliam, nos socorrem. Isso é o principal ponto que nós não devemos esquecer. Então, como todos nós cremos no invisível, nós, dentro da doutrina espírita, não estamos fazendo nada de novo, também acreditamos. Com essa ressalva de que somos crentes na existência de consciências semelhantes a nós. Os espíritos nos ajudam a raciocinar diante das adversidades da existência, as adversidades que nós temos. Vamos lembrar que os guias espirituais, usando uma linguagem que pode ser que muitos, alheios à doutrina não gostem muito, mas os protetores, os anjos de guarda, como seja, eles não afastam as nossas dificuldades, não afastam as nossas dificuldades. Somente quando é possível, quando é permitido. Isso aí são casos que cada um de nós vai perceber. Mas via de regra eles não afastam. O que eles fazem é nos auxiliar a suportá-las, a entendê-las. O mundo astral está cheio de incógnitas, cheio de mistérios. Muitas coisas que a gente não se entende ainda do mundo espiritual. Nós aqui, nós já sabemos que tem fluidos, que tem vibrações, que tem muitas coisas, energias que nos envolvem aqui na Terra. Tem muitas coisas que os nossos olhos não veem, isso dentro da física. Tantas vibrações por segundo, o nosso órgão, a nossa percepção óptica não alcança. Bem como o som. Tem muita coisa que os nossos ouvidos não alcançam, devido ao número de vibrações por segundo. Sabe-se que tem animais que têm uma audição superior à nossa. Aqui, por exemplo, a gente vê coisas assim. Uma comprovação são os nossos sonhos. Nos nossos sonhos existe uma série de coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, coisas que parece que mudam, diversificam. É uma situação, parece que é outra. Eu estou num determinado lugar, mas não é esse lugar, mas eu sei que é esse lugar. Tudo isso são energias, vibrações, fluidos, formas, pensamentos, que são uma incógnita para nós, que nós ainda não entendemos direito. Mas o fato de nós não entendermos algo não predispõe que esse algo não exista. A gente já sabe, olha, é difícil explicar certas coisas, são fluidos, são energia, é magnetismo. Nós sabemos que isso existe, embora não saibamos explicar plenamente. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Também os desencarnados, eles têm segredos a descobrir, eles não sabem tudo. Eles não têm uma noção absoluta de tudo, de dizer que eles conhecem tudo. Eles, vamos dizer assim, eles ainda são desse mundo. Então eles nos chamam a atenção, para, como se diz, para orientar, para nortear a nossa vida. Por isso que a gente normalmente, ou
na esmagadora maioria das vezes, sempre, os espíritos vão nos falar de um corpo de leis, de uma regra de conduta. E essas regras de conduta, via de regra, embora existam vários meios, mas a principal de todas está condensada no Evangelho. Esse corpo de leis está principalmente no Sermão da Montanha. E nós todos devemos consultar periodicamente no Evangelho lá de Mateus, sobremaneira, capítulo 5, 6 e 7. Eles sabem, os espíritos, eles sabem que nós vamos para o mundo espiritual. Eles sabem que nós estamos a caminho de lá. Então eles querem fazer com que exista aqui, ou trazer para nós, uma mensagem de redenção e fraternidade, para que nós amemos a vida e amemos ou desenvolvamos um amor aos nossos semelhantes, uma solidariedade, uma camaradagem mais acentuada. Na Terra, nós não estamos alheios a toda essa vibração cósmica. Tudo que existe nesse mundo infinito, nós estamos com isso envolvidos. Não existe nada isolado, nada particularmente sozinho. Todo o éter cosmo é um conjunto de astros, corpos, sóis, planetas, que estão cada um vinculado ao outro pelas leis de magnetismo, de gravidade, situações assim que nada mais é, numa tradução bem humana, dentro do nosso entendimento, uma manifestação de amor. Os planetas estão juntos no sistema solar, eles não se deslocam. O Sol naquela distância está deixando a Terra e o Sol sempre juntos há bilênios. Por quê? Porque existe um magnetismo que atrai, que contém, que mantém. A Lua está no céu, ela não vai embora, não sai daquela posição, porque existe um magnetismo que segura ela, a Terra. Então nós estamos sobre vibrações imensas que vêm do infinito. Tudo que vem dos confins do universo está aqui presente em nós. Por isso que a gente tem que melhorar o nosso coração. E na própria Terra, a força telúrica da Terra, a força que nasce, que vem do centro da Terra, que possibilita o reflorir das plantas, dos vegetais, as florestas, que tem essa gravidade que segura a atmosfera, mantém-nos aqui presos ao chão, retém as águas oceânicas, as montanhas e toda a manifestação que existe no nosso planeta. Tudo isso reverbera sobre nós. Então nós temos o quê? Uma imensa vibração nos envolvendo. Sem falar das vibrações psíquicas e mentais, que nós vamos chegar lá. Na verdade, nós estamos num concerto universal. Existe uma orquestração do universo em que cada pedacinho desse universo, cada orbe, cada globo é como se fosse um instrumento. E tem o maestro, regente, né? O divino maestro que está regendo essa harmonia desse cosmos, essa melodiosa organização. Existem aqueles desafinados, aqueles que estão ainda como que numa espécie de ensaio na elaboração dessa divina sinfonia. E entre esses estamos nós, o nosso planeta Terra. O planeta Terra, não obstante a sua desarmonia, é regido pelo mesmo maestro, que vai paulatinamente possibilitando que as manifestações desse instrumento Terra vá se afinando para entrar na harmonia universal. Então, é quando se diz que nós estamos passando de um mundo de expiação para um mundo de regeneração, uma modificação maior. Existem outros mundos em situação até inferior à nossa e sempre vai existir. Sempre vai existir dificuldades, sempre vai existir desacertos. Mas como assim, né? Como assim? Porque Deus não para de criar. E a sabedoria cósmica infinita não cria nada perfeito, mas perfectível. E para que se chegue à perfeição, se faz necessário que pelos próprios méritos e condições pessoais utilizemos o nosso esforço. E dentro dessa utilização desse esforço nós vamos errar. Nós vamos tropeçar. E esse tropeço é o que faz parte do mérito que se alcança quando se atinge a perfeição. É assim que o universo foi feito. É assim que a sabedoria cósmica nos fez. E assim nós prosseguimos na nossa jornada.
esse infinito. Então, sóis, planetas se unem através de fluidos imperceptíveis. Qualquer manifestação nossa é uma manifestação dentro do universo. Não tem nada fora do éter cósmico. O amor une as esferas. Toda essa união a gente deduz que é um fruto do amor. Então lá o Sol, Júpiter, as galáxias, tudo que existe não estão soltos. A atração, a gravidade, o magnetismo. Então, de novo, isto é amor. Mundos superiores vibram sobre nós. Temos vibrações contínuas. Por isso que a gente tem que aperfeiçoar o nosso coração. Aperfeiçoar os nossos sentimentos. Fazer evoluir as nossas condições íntimas para um patamar superior àquele patamar em que nos colocamos normalmente. Eu posso ser melhor do que sou. Eu posso acentuar, afinar esse instrumento que se manifesta. Eu posso. Depende o quê? De vontade, desejo, de um desafio pessoal. Mas nós temos as nossas mudanças sociais e as individuais. Aí a gente diz assim, que existem acontecimentos sociais, que muitas vezes são como se fossem incentivos ou reprimendas ou corrigendas para que nós nos alertemos. Como, por exemplo, essa pandemia. Essa pandemia, por mais indiferentes que sejamos, por mais alheios a interpretações quaisquer, ela nos trouxe o sentido de solidariedade, de equalização entre nós, de que não existe diferença nas nossas condições sociais, intelectuais, financeiras. Somos todos iguais e sujeitos às mesmas condições. Nos alerta para a necessidade de uma fraternidade maior. Mas de que adianta, às vezes, certas ocorrências se a gente não muda? Socialmente, não temos mudado realmente. O exemplo é o século passado. No século XX, em 1914, teve a Primeira Guerra Mundial, que levou milhões de pessoas. Alguns anos depois, teve a gripe espanhola, que levou milhões de pessoas. Essas duas ocorrências seria como que, para que tivéssemos uma reflexão profunda sobre a nossa condição transitória passageira e a necessidade de fraternidade. Ocorre que, cerca de 20 anos depois, teve a Segunda Guerra Mundial. Lá se foram milhões de pessoas. Aí termina a Segunda Guerra Mundial, com um saldo negativo imenso. Passa um certo tempo, não muito. Tivemos a Guerra do Vietnã. Mais ou menos na mesma época, a Guerra da Coreia. Depois, Guerra Fria. E assim chegamos ao século XXI, com a iminência de Terceira Guerra, com alguns países em um certo conflito velado, com um certo perigo instantâneo. Então, socialmente, às vezes nós não aprendemos. Parece que nós continuamos do mesmo jeito, não obstante as ocorrências desastrosas, difíceis. Mas individualmente existe resgate, existe aprendizado. Aqueles que diretamente participam dos conflitos, muita gente não foi à guerra. Estava aqui no Brasil, a guerra estava se desenvolvendo na Europa, tinha um efeito colateral aqui, evidentemente, mas a vida não estava tão desastrosa como estava lá. Mas muitas pessoas mesmo aqui reflexionaram e mudaram seus princípios. Quando a gente vê que uma situação está árdua, difícil, áspera para o mundo, ainda que não seja tão diretamente para nós paramos para refletir. Então, individualmente, muitos resgataram, modificaram-se, ascenderam a patamares superiores, com as reflexões oriundas dos dilemas e dores coletivas. Mas socialmente, continuamos mais ou menos ou identicamente do mesmo jeito, talvez porque a grande maioria de nós ainda estamos no atraso. Muitos retornam à Terra após muito tempo, tendo vivido no mundo espiritual em regiões, às vezes, como que alheias às circunstâncias que ocorrem aqui. Então, é preciso que
atentemos às catástrofes para exacerbar a nossa reflexão. Porque a conclusão é que nós ainda estamos numa sociedade doente, uma sociedade patológica. E isso é bom a gente saber. E a gente vai ver, bom saber porque a gente vai entender sobre o trabalho dos espíritos. A tarefa dos guias, o espiritismo, ele não vem anular as leis da evolução, não vem para anular. Ele vem para nos alertar. Alertar sobre as nossas condições. Traz mais compreensão para os problemas da nossa existência. O espiritismo ensina mais desapego, uma certa liberdade maior, uma certa renúncia, o prazer de não ter prazer, afastar-se das coisas extremamente materiais. Não é o afastamento peremptório, fanático, até doentio às vezes, abrir mão de tudo que existe e querer levar uma vida espiritual com um corpo físico. Não, isso paira muitas vezes a um certo delírio, mas é o desapego. O espiritismo não nos traz promessas de fortuna, de gozos materiais, de bens materiais, que são coisas que algemam a alma, o egoísmo, as vivências desastrosas, complicadas, a vidas dolorosas. Agora então a gente vai perguntar. Os espíritos vêm para nos alertar, para nos ajudar, tudo bem. Mas por que os espíritos não impedem certas coisas? Por que os espíritos não evitam certas ocorrências? Por exemplo, existe crime, corrupção, ditadores, guerras, uma série de ocorrências no nosso mundo. Por que os espíritos não vão lá e não inspiram as pessoas que são os autores, os promotores, os que realizam, os que desencadeiam essas ocorrências nefastas do nosso mundo? Essa criminalidade, essa maldade, esses preconceitos, essa escravidão, essa opressão que se faz. Países em que praticamente tem escravidão ainda, métodos bárbaros de corrigenda, mulheres que ainda sofrem demasiado, crianças que são abusadas e uma série de coisas assim, ainda existe, até entre nós talvez exista. Por que os espíritos não impedem isso? Por que eles não chegam não insuflam na mente das pessoas que estão fazendo uma imposição que faça com que eles mudem, atuem de outra forma? Qualquer exemplo, vamos derrubar as torres gêmeas? Não, o mundo espiritual, não, você não vai fazer isso. Nós não vamos deixar que você faça isso. Vamos desencadear, vamos invadir um país, os governantes lá, vamos invadir um país, vai desencadear uma guerra, mas não tem problema, vamos invadir. Não, vocês não vão fazer isso. Os espíritos não atuam dessa forma. Junto a corruptos, junto a governos ditatoriais opressores. Acontece que os desencarnados não recebem poderes absolutos. Os desencarnados têm uma nova experiência no astral, sem milagres e sem dar saltos. A natureza não dá saltos. O que eles fazem seria, em situação menor, o que nós podemos fazer. Dá para entender isso? Nós poderíamos, o que fazemos nós, encarnados, para impedir a fome, para impedir os abusos que existem, para lutar para que não tenha uma guerra, para que exista menos corrupção, menos maldade, menos crime, menos violência. O que fazemos nós? Da mesma forma que nós, às vezes, não fazemos por limitação, ou até aqui, às vezes o que fazemos é até por um bem-estar, por uma espécie de atendimento ao eu. Existe um certo egoísmo. No mundo espiritual não existe, mas existe a limitação. Os espíritos não podem agir, alterar o livre-arbítrio.
Ah, mas e os espíritos das esferas superioríssimas, lá em cima, mais acima, que nem estão da Terra mais? Roupa suja se lava em casa, vamos falar assim. Então nós temos que dar um jeito no nosso planeta, e somos nós. E os espíritos estão trabalhando para a melhoria desse planeta, mas dentro de um certo limite. Individualmente eles estão nos ajudando, socialmente eles estão nos ajudando. Indiscutivelmente. O que seria de nós se não fosse, seria pior. Mas há um certo limite. Agora, falar isso, o que é? Para dizer, então eu vou ficar desanimado. Não, é o contrário. A gente precisa ter os pés no chão para ter um entendimento maior. Não ilusões que nos decepcionam lá na frente. Encarar os desencarnados com mais naturalidade, eis a questão. Tanto quanto nós, eles também trabalham para o próprio esforço, para a própria melhoria, para a própria reforma, para a própria transformação. Eles também estão buscando entender certas coisas que não entendem. Os espíritos não veem tudo. Tem espíritos elevados que já se comunicaram conosco através da literatura espírita. Esses espíritos elevados não veem certas coisas que existem. Porque eles estão nessa dimensão, mas existem dimensões acima. E outras mais, e outras mais, e outras mais. Isso vai ao infinito, vai a Deus, não sabemos aonde vai. Então eles também têm os limites deles, eles também estão descobrindo segredos, descobrindo coisas. Eles também não entendem tudo. Estão à nossa frente, mas ainda são desse mundo. Estão à nossa frente por uma série de razões. Pela razão da própria condição de desencarnado é o primeiro ponto. Segundo ponto, pela condição de quando o espírito é desencarnado e atua trabalhando, assistindo, ajudando, socorrendo, ele já atingiu um grau bastante satisfatório. Como mesmo na Terra, muitos de nós, muitos daqueles que se tornam melhores, entre nós aqui no planeta, temos pessoas excepcionais, que não são ainda um anjo, mas são pessoas de alto nível espiritual, humano, providas como se fala, de uma grande personalidade, de um carinho, de um afeto, evangelizada, espiritualizada, como quer que chamemos. Temos religiosos assim, temos cientistas assim, temos nas mais diversas áreas, pessoas simplórias, espiritualizadas. O que não significa cultura, não significa banco de faculdade, formação acadêmica. Porque nós temos muitos cientistas que estão em laboratórios fabricando bomba, idealizando métodos de matar os outros. Ah, mas é o emprego dele. O emprego dele não abre mão e vai fazer um outro serviço qualquer. Mas aí é outra questão que a gente não tem nem como entrar em detalhe. Não é tudo que pode fazer. Eles não afastam as nossas dificuldades, voltando, mas nos ajudam a raciocinar. Oh, que bom. Porque a gente vai chegar à conclusão que o nosso raciocínio muitas vezes é precário, é deficitário, é precipitado, é motivo de arrependimento posterior. Raciocinamos, às vezes sem raciocinar, é impulsivo. Mas os espíritos nos ajudam. Daí que a gente entra na questão que se eles nos ajudam, como que a gente pode recepcionar essa ajuda? É através da prece, através da comunhão. A prece é como se fosse uma bússola, um farol. Olha o farol, né? Farol, na obscuridade das asperezas da vida humana, ela ilumina o nosso caminho. Nos ajuda a perceber, nos ajuda a entender, nos ajuda a avaliar as circunstâncias. E através da oração, da prece, que é uma comunhão, é uma conversa, né? Não é um ato contrito de ficar lamuriando, tem que ser alegre, tem que ser contente, tem que ser feliz, tem que ser recepcionada, confiante na grandeza do mundo maior. Mas você tem que orar para Deus, orar para Jesus, porque ficar falando com os espíritos são os agentes da infinita sabedoria, povoam o cosmo. Existe vida em todos os planetas, em muitos planetas, talvez alguns não, como existem locais na Terra desabitados. Mas o que existe nós não sabemos, vamos dizer,
propriamente dito, se é humano ou semi-humano, mais ou menos, igual ou não, não temos essa noção por enquanto. Mas sabemos que é uma consciência, é um espírito, isso sabemos. Então são os espíritos que povoam o universo. Não revoga, a prece não revoga os ditames divinos, as definições divinas, mas nos ajuda, nos dá coragem, paciência e fraternidade, fortalecendo o nosso coração nas lutas ásperas e necessárias. Se os nossos dilemas, as nossas dificuldades, os transtornos pelos quais passamos, as dores que passamos e que são geradas a revelia, às vezes, da nossa própria atuação consciente, não fossem necessárias, seria um sofrimento desnecessário, seria até um sadismo das diretrizes do universo, e não o é. Então são dores necessárias. Por isso, humildade. E a prece é sinônimo de humildade. A gente não vai orar se não tiver humildade. E nessa humildade a gente vai fazer o quê? Vai ter uma aceitação da vontade divina. Aceitação da vontade divina. Aqueles de nós enfraquecidos na fé, enfraquecidos na luta, aqueles que choramos, ficamos depressivos, angustiados, amargurados diante das adversidades, aqueles que queremos morrer, queremos por fim a vida, que estamos desiludidos. A gente tem que buscar na fé o nosso tesouro, na fé. O nosso tesouro aqui está no nosso íntimo, a valorização interna, aquilo que existe em nós, que é extremamente de alto valor e que muitas vezes nós esquecemos. A nossa força interior, ânimo, coragem, a esses a gente quer se dirigir, a todos nós que assim estejamos, ânimo, coragem, repitamos para nós mesmos, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Depois de cada dor, depois de cada dilema, de cada sofrimento, vem uma aurora de luz imortal, imensa. Tudo passa. Muitas vezes nós estamos sentados num tonel cheio de ouro. Muitas vezes não, nós estamos sentados num tonel cheio de ouro, estamos pedindo esmola. Nós temos uma fortaleza, estamos pedindo ajuda. Estamos pedindo ajuda. Vamos despertar, vamos confiar. Ah, mas isso são só palavras. Vai dar tudo certo. Eu posso, eu consigo. Eu tenho condições de atingir, de vencer, de suportar. Muitos assim o fizeram. Ah, mas isso são apenas palavras. Mas o mundo é feito de palavras. E as palavras têm que ser emitidas. Se nós não falamos, não conseguimos falar, porque o órgão fonético, né, não se expressa, pensemos altaneiramente. Vai dar tudo certo. E aqueles de nós que estamos amargurados com remorso, que temos esse dilema de falar, puxa vida, eu conheço agora as coisas do espiritismo, ou conheço o evangelho, ou sei de certas coisas, mas a minha vida foi uma bagunça total. Eu só fiz coisas erradas. Como é que faz? É palavra só, mas não é palavra, é uma reflexão matemática e lógica. Não posso voltar atrás e começar tudo de novo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Alguma coisa contra isso? Algum argumento contrário? Podemos começar e fazer um novo fim. Cada encarnação, cada vida que nós temos na Terra é um atalho, é um caminho que une duas situações, ou melhor dizendo, dois pontos. Primeiro, antes dessa encarnação, onde estávamos? E para onde nós vamos? Estávamos numa determinada região do mundo espiritual,
Estávamos com uma bagagem de resquícios das nossas vidas anteriores ali. Estávamos com reflexo de coisas que nós fizemos. Esquecemos essas coisas quando renascemos. Estamos nesta estrada e vamos para uma condição diferenciada. Nós temos que sair melhor. Nós temos que melhorar, nós temos que progredir. Então, entre o ponto onde estávamos e o ponto para onde vamos, ou como estávamos e como seremos, são duas situações que a encarnação delimita como sendo não antagônicas, mas complementares. Aonde estar e como estaremos é consequência dessa existência. O que fizemos, como raciocinamos, como agimos, como pensamos, quais foram as nossas atitudes e a nossa melhoria íntima. E a outra situação é de onde, quase similar, mas em que lugar, que região do mundo espiritual estávamos. Muitas vezes nós tememos, nossa, eu vou para um umbral, eu vou para tal uma região de trevas, uma região de dor, porque o meu pensamento, o meu coração é assim, assim, no fundo eu não sou nada bom, a gente pensa assim, pode, tudo bem. Mas se a gente está assim, a gente já veio de algum lugar em que essas tendências imperavam. E nós estamos aqui esquecidos de tudo que aconteceu, porque nós possamos reformular os nossos pensamentos. Isso todos podem nascer na favela, num país em guerra, no deserto, no sertão, onde, ou seja, a possibilidade de aprimoramento espiritual, de maturidade, de desenvolvimento, é livre acesso a todos. Os espíritos estão em toda parte nos ajudando, influenciando nos nossos raciocínios. Ninguém está, como se diz, abandonado. Então essa segunda situação seria onde estávamos e para onde vamos. Os espíritas querem ir para nosso lar, querem ir para algum lugar bonito. A gente tem que já estar mais ou menos nas regiões superiores, estando aqui. O que é muito difícil, muito difícil. A meta é progredir, é dar um up na nossa existência. Mas esse up, repetindo, não é de escola, não é de faculdade. E também não é a naturalidade do desenvolvimento que a vida fornece. É claro, quando a gente chega aos 70 anos, 80 anos, a gente aprendeu muita coisa naturalmente. Porque as experiências da vida, o dia a dia, acorda, dorme, envelhece, vai vendo as coisas, você vai aprender muita coisa. Por menos que seja, você vai aprender. Mas ainda existem muitos de nós que chegamos aos 70, 80 anos imaturos. Não aprendemos nada. O coração ainda está empedernido. Resquícios de raiva, reclamação. Intransigente, amargurado. Não aprendeu nada. Não aprendeu espiritualmente. Não teve um desenvolvimento espiritual. Isso, repetindo, não é fruto de academia. É fruto de maturidade psíquica, espiritual. É isso que acontece. Essa é a finalidade, espiritualizar-se. Por isso, amar a existência. A existência de bênçãos é uma bênção divina essa encarnação, esse pedaço. Que vai daqui para lá. Esse interregno que nós estamos nesse corpo transitório. Temos que amar. É uma bênção divina e é também um perdão de Deus. Nossa, mas como perdão de Deus, nós precisamos de perdão? Nós já fomos feitos ignorantes e simplórios. No caminho da evolução a gente erra mesmo. A gente praticamente não tem culpa. Como é que a gente precisa tanto de perdão? Acontece que a bondade divina nos fez simples e ignorantes para que nós possamos nos esforçar para atingir por méritos próprios a nossa grandiosidade. E como não precisamos de perdão? Quando atingimos o livre-arbítrio, a responsabilidade fica maior. Então, se nós não precisamos de perdão, a gente olharia o mundo e diria, não, o mundo está certo. Tudo o que fazem, tudo o que as pessoas fazem, repetindo, né? As guerras, as corrupções, as maldades, os desvios, a criminalidade, não precisa de perdão, não precisa de desculpa, tá certo, não tá. E nós estamos no mesmo barco. Nós também não sabemos exatamente as nossas atividades do passado, o que nós fizemos. E ainda hoje, em nos reflexionando intimamente, a gente sabe que existem coisas em nós que são condenáveis e que precisamos
de perdão. Precisamos acertá-las. Precisamos da compreensão divina. Quando chegarmos lá no dia, lá no mundo espiritual, é como se nós, vamos dizer, chegássemos e ficássemos numa sala de espera, como quando você vai no médico, ao médico, ou alguma coisa assim, ou vai fazer uma entrevista, tem várias pessoas naquela sala, e você está lá desencarnado. Aí vão te chamar lá dentro para uma entrevista. Próximo, fulano de tal. Lá vai nós. Vai ter lá o quê? Não vai ter nenhum juiz acusador, mas vamos dizer que senhores do karma ou um espírito protetor. E aí, você está tudo bem, meu irmão? Como é que foi a vida? Nem sempre a gente vai ter um relatório de acertos grandiosos. Mas isso é natural, a gente é falível, sim. Mas a falibilidade é desproporcional ao nosso entendimento no sentido de fazer alguma coisa diferente do falível. Muitas vezes nós podíamos fazer mais. Para o nosso bem, para o bem comum. E não fazemos. E não fazemos. Nós erramos. E nós perdoamos os que erram. Jesus talvez soubesse direitinho, porque sem analisar um a um, né, vamos dizer, é claro que tinha uma visão, mas perdoa as nossas dívidas. Então nós temos erros. As nossas ofensas, nós ofendemos. Assim como perdoamos. Voltando aos espíritos, existe muita dificuldade de comunicação. Mediunidade é uma coisa complexa, não é todo mundo que vê espíritos, comunica com o espírito, vê espírito nitidamente. Eles estão em torno de nós. Mas é difícil essa comunicabilidade. Mas a participação deles, a participação dos espíritos, está junto aos nossos afazeres, aos nossos pensamentos, às nossas preocupações e os nossos estudos. Olha, quando a gente estuda, não é estudar livro só, não. Estuda a vida, o cosmo. Pelo menos contempla, né? O que nos rodeia, a belíssima natureza que nos é pano de fundo para a nossa manifestação, é o cenário no qual nós nos movimentamos como os atores transitórios num papel que não é eterno, é o ator, o espírito está nessa vida desempenhando um papel pobre, rico, branco, negro, homem, mulher, americano, brasileiro, chinês, alemão, espírita, ateu, vai das circunstâncias, das condições, com saúde, doentio. É um ator que está provisoriamente numa interpretação. Então, quando a gente estuda e analisa, reflete, os espíritos nos auxiliam. Nos nossos pensamentos, eles nos ajudam. Nos nossos afazeres, nas nossas atividades, eles secundam as nossas realizações. É justo pedir que os espíritos nos ajudem no nosso trabalho, no nosso serviço, no nosso caminhar, no ir e vir, na segurança de todo dia. É justo. E nas nossas preocupações também eles nos ajudam. Mas, repetindo, eles não podem fazer tudo. O desencarne, muitas vezes, deixa o espírito meio atordoado, meio obnubilado, meio perturbado. O desencarne. Quando o espírito desencarna, ele fica por uns tempos assim, meio como que, onde é que eu estou, onde é que eu não estou. Similar ao que acontece no sonho. Similar, né? A gente já falou isso. No sonho você não tem domínio direito da situação, porque você não entende direito o que está acontecendo. Vai levando. O mundo espiritual é a mesma coisa. O íntimo prevalece. Então, ao prevalecer o íntimo, a tendência é que o espírito vá para aquilo que ele gosta. Né? A característica mais intensa que existe em nós, aquilo que a gente gosta. O que a gente gosta de fazer? Pode ser coisa boa e coisa negativa, né?
aquilo que é mais forte na gente. Qual que é a preocupação maior da gente? É com o corpo? É com a beleza física? É com a gula? É com a bebida? É com o vício? É com a vaidade? É com o domínio? É com o poder? É com o dinheiro? Essas circunstâncias são o quê? Aquilo que a gente mais gosta. Então, o primeiro que puxa o espírito é aquilo que ele mais gosta. Segundo, aquilo de quem ele gosta. Aí ele começa a lembrar de quem ele gosta. Os entes amados, os entes estimados, os entes queridos. E aí é que os espíritos, então, nos rodeiam. Nós estamos, sobremaneira, rodeados pelos nossos familiares. Aqueles que já nos antecederam na ancestralidade têm afeto por nós. Eles, quando chegam no mundo espiritual, obnubilados, como a gente diz, passado um tempo e se localizam, eles vêm atrás daqueles que lhes foram caros na última encarnação. Ah, mas as pessoas muitas vezes não têm tanta afinidade, tanta fraternidade aqui no convívio. A começar pelo pai e pela mãe. A mãe que teve aos seus 17, 20, 30 anos, como seja, um filho e gestou um filho, viu esse filho nascer, crescer, acompanhou o seu crescimento, as suas preocupações, o seu desenvolvimento, se tornou homem, se tornou adulto, a mãe depois já foi para o mundo espiritual, hoje esse filho tem 80 anos. O afeto dessa mãe é o mesmo. Ela está no mundo espiritual e ela vai ter consigo, enquanto ela não reencarnar, um afeto e um carinho por esse filho, inevitavelmente. E com isso, ela e os afins espirituais dela estarão rodeando esse espírito que está aqui na Terra, esse encarnado. Por isso que os espíritos estão sempre conosco. Quando nós não entendemos plenamente quem são esses espíritos, pode ter certeza que a grande gama da definição de quem são esses espíritos são os nossos familiares. Como os nossos familiares têm seus anjos da guarda, seus protetores, as suas afinidades e outras vidas do mundo espiritual, como nós também o temos, quando atingimos a condição de uma certa sensatez ou de um certo posicionamento de onde estamos e o que estamos fazendo de fato, conscientemente como espírito, a gente vai querer ajudar os que estão aqui. E é isso que ocorre com os espíritos. E nós temos essa permissão. Repetindo sempre, exaustivamente, não adianta ir para o paraíso. Não adianta. Por melhor que a gente seja, se você vai para o paraíso e tem um outro ente seu querido que está na terra sofrendo, ou tem um ente querido seu que não foi para o paraíso porque é desavisado, é desvirtuado, o que interessa o paraíso? A sabedoria cósmica não nos restringe a um recanto supostamente elevado, cheio de alegria, cheio de paz eterna, cheio de um encantamento, em detrimento daqueles que amamos estar em outro lugar. E não temos condições todos de ir para o mesmo lugar com atuações diferenciadas. Por isso que a doutrina dos espíritos detectou, descobriu, a maior descoberta da história humana, se for verdadeira, que a vida continua pautada em ditames práticos, lógicos da nossa existência. Você vai para lá, se o seu ente querido vai para as trevas, você vai sair da região de luz e vai poder ir até as trevas ajudá-lo, resgatá-lo, tirá-lo de lá. É isso que acontece. Então, porque chega num ponto que isso de o gosto e de quem gosta, você vai primeiro naquilo que você gosta e depois vai atrás de quem você gosta, porque chega num ponto no mundo espiritual que a abnegação toma lugar do egoísmo. Os espíritos abandonam o egoísmo. Os espíritos fazem o que pode para auxiliar os de sua encarnação última. Já imaginou? Você tem espíritos protetores, mas todos os seus ancestrais, todos aqueles que te viram nascer, todos aqueles, porque o vínculo familiar vai até lá longe, né? Não sabemos. Um viu o filho viu o outro filho e assim vai. Então, existe uma corrente. Assim como você pega e vê seu filho e sente um afeto por ele, ele vai ter um filho e você vai sentir afeto por seu neto.
o seu neto vai sentir afeto por alguém, mas você sentindo afeto por seu neto, você vai sentir afeto pelo neto dele. Então forma uma cadeia inexorável de vínculo afetuoso. Isso traduz o amor divino, o amor de Deus. Fazem de tudo para que não cheguemos, os Espíritos fazem de tudo para que não cheguemos desequilibrados, falidos no mundo espiritual. Eles não querem que a gente chegue assim lá. Eles querem que a gente tenha uma vida de tal forma que não paute essa vida em situações que vão nos comprometer lá na frente. Então eles ajudam, mexem na nossa consciência, nos iluminam para um determinado caminho. Isso eles fazem. Para o espírito, a felicidade provém da felicidade que geram aos outros. Felicidade que deu aos outros. É isso que é a felicidade para os espíritos. Venturosos seremos aqueles de nós que entendermos isso aqui na Terra, enquanto aqui estamos. Então o caminho do Evangelho é um corpo de leis que nos auxilia nas diretrizes de comportamento, que nos auxilia no nosso dia a dia, que nos convida a um fortalecimento íntimo, a colocação, voltando aos nossos, aqueles que estão tristes, aborrecidos. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Brilha a vossa luz. Então significa que há um esforço necessário de nós para pelo menos desenvolvermos o destemor e a coragem. Tudo passa. Tudo passa. Por isso que a gente sempre diz, né? Vai dar tudo certo. Porque dá tudo certo. Após a tormenta, após a tempestade, vem a bonança. Oh, mas que frase feita. É verdade. E nós, com os nossos medos, com as nossas agruras, muitas vezes nos precipitamos em preocupações descabidas. E a gente vai lembrar que nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Nós somos filhos do dono. Abençoemos a nossa existência. Não vamos nos tornar santos. Não vamos ter uma vida de silício, de sofrimento, buscar a dor, não é isso não. Aproveitemo-la, usufruamos o que pudermos, conheçamos, estudamos, expandamos a nossa consciência, mas saibamos que estamos aqui como usufrutuários de bens que não nos pertencem. Ah, mas então o que adianta ser intelectual, saber ganhar as coisas, saber construir um templo, se não nos pertence? Não é o templo que te pertence, é a sua capacidade de construí-lo. Isso você leva. Então o que nós levamos é o que está em nós. Podemos construir um império, o império não nos pertence. A capacidade de construí-lo nos pertence, isso nós levamos conosco. Mas é preciso saber que se juntamente com essa capacidade de construir esse império, existe também a capacidade de construirmos a nós mesmos. Emmanuel diz que o homem que venceu a si mesmo, que não é o nosso caso, chega ao mundo espiritual muito mais glorioso do que o maior dos generais, por exemplo, que venceu uma guerra, uma batalha, que foi um herói. Se não venceu a si mesmo, de nada vale. Que a luta maior é conosco mesmo. Mas isso não é desesperador, isso não é angustiante, isso não é triste. Isso tá mais fácil, né? Tá mais próximo de nós. Por que eu vou querer mudar os outros? Com tanta coisa a ser reavaliada em mim mesmo.
canalizada. A nossa gratidão pela vida. A nossa gratidão. Gente, vibrações para todos os nomes do farol, todos os nossos conhecidos, todos os nossos assistidos, todas as pessoas que por lá já passaram, todos aqueles que solicitam seus nomes, que pedem, nós pedimos por todos. Que esteja presente nos arquivos da espiritualidade do farol o nome de todos. E periodicamente todos serão consultados e serão visitados, pode ter certeza. É o que nós pedimos para a espiritualidade que nos rege, para os nossos amigos espirituais. Existe um arquivo no astral em que está o nome de todo mundo lá. A presença desse nome é puramente para que sejam atendidos, socorridos, observados e verificados onde a gente pode ajudar. O que a gente pode fazer? Conversa dos espíritos, tá? Trocando ideias entre eles. Ah, tá ali alguém, fulana de tal. Situação assim na casa dela, tal, na casa com os pais, com os irmãos, com os filhos, com alguém. Vamos ver o que nós podemos fazer ali. A atividade dos espíritos são duas. Uma, instruir-se, estudar, melhorar-se, evoluir. Outra, puramente assistência. A folga dos espíritos é assistir. Mas essa folga é um prazer, é uma alegria, é um contentamento. A felicidade para eles é a felicidade que passam aos outros. Nós ainda não entendemos direito isso. Então, vibração para todos. E desencarnados também, nossos parentes, nossos entes queridos, as pessoas que se foram ligados a nós, nós pedimos por eles. Sempre pedir com carinho para os espíritos, nunca lembrar nenhuma atitude ou atividade que tenham feito que macule a sua lembrança. Ah, mas fulano, ele, quando estava aqui na Terra, ele era grosseiro, ele era áspero. Ele no mundo espiritual já está aborrecido com isso. Não precisamos ficar aí cutucando, falando. Contenhamos as nossas palavras. Falemos coisas positivas. Tanto para encarnados quanto para desencarnados. Nelson Rodrigues dos Santos desencarnou ontem. Nelson Rodrigues voltou para casa. Que seja ajudado, orientado, né? Para estar em paz, ficar em paz. Por isso que fala na descanso eterno, estar em paz. Isso que geralmente se fala, né? As religiões. E está em paz mesmo, porque o desencarne no começo é uma pacificação e tem que ser assim. É um soninho. Mas a pessoa desperta. E é aí que possa prevalecer o que há de melhor na pessoa, o bom, o entendimento, a proteção espiritual. Nelson Tonasso Júnior, em Goiânia. Nossas vibrações, Nelson Tonasso. Está com Covid. Marcos José Muro, Santa Casa Leme, São Paulo. Vibrações de luz, de paz, de amor. Para os amigos do centro, né? Não vou mencionar nome. Eu estou vendo o nome da Dona Juraci ali. Um abraço, Dona Juraci. Mas a gente não pode mencionar os nomes porque corre o risco de olvidar alguém assim de repente. São tantos amigos queridos. Mas sintam-se lembrados nas vibrações que fazemos. Vibremos para os nossos filhos, nossos netos, as pessoas do nosso convívio. Que as bênçãos do alto ilumine o lar de cada um, evitando doenças, evitando o assédio desse vírus que vai encontrar seu rumo para outras paragens, pelo mundo afora, num lugar mais conveniente ou vibratoriamente
plausível. Quem sabe? Vibrações de muita luz e muita paz por todos nós, por todos os nossos amigos. Pelos nomes que nos vêm à mente. Pensemos nesses nomes, né? Neto, filho, filha. Pai nosso que estais nos céus. Céu é toda parte, a terra está no céu. Toda cosmo é o céu, toda parte. Tudo. Santificado seja o vosso nome. É o que mais podemos dizer? Santificar esse nome. Exaltar. Venha a nós o vosso reino. Na linguagem humana, os seus propósitos, as suas intenções. A vida, como foi planejada. Seja feita a vossa vontade, a submissão voluntária, a infinita sabedoria. Assim na terra como nos céus. Na terra entre os encarnados, nos céus é onde estão os desencarnados, nas regiões extraterra, extraterrenas. No ar aqui já é céu, não é chão, não está pisando no chão. Entre os encarnados e os desencarnados, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje o nosso sustento, a nossa vivência, a energia, a luz, a esperança, a condição, a confiança, a valorização, o amor. Seja feita a vossa vontade, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, erros, deslizes nossos, que nós sabemos. Assim como perdoamos nossos devedores. Olha, quantas vezes passamos por dissabores na convivência. Pelo menos conseguimos não ter, no nosso nível evolutivo atual, a declaração: eu não consigo perdoar. Que isso não esteja na nossa boca. Para que a gente possa dizer: perdoa assim como perdoamos. Eu quero perdoar, pelo menos. Não nos deixe cair em tentação, é o que está em nós. Não tem tentação fora de nós, é as nossas coisas. Livra-nos do mal. Mal desnecessário. Pois vosso é o reino, poder e glória para sempre. Graças a Deus. Saúde, irmãos, paz, alegria nos corações. Obrigado a todos. Carinho, afeto para com todos. Dos amigos espirituais. Sintam-se abraçados, livres de quaisquer dissabores, bênçãos nos lares, na família, no convívio, junto a todos. Que Deus abençoe, que os bons espíritos amparem a todos. Obrigado, graças a Deus. Obrigado,